Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Eu vim aqui falar sobre política oligárquica, mais especificamente a parte de política e economia do Brasil na República Velha. Esse conteúdo é abordado na apostila por governos, mas a abordagem mais comum nos vestibulares na prova do Enem é por temas, e é dessa forma que eu vou abordar. Esse conteúdo se encontra no PV 1000, módulo 19 e 20, mas não esgota completamente esses módulos. Depois, quando formos estudar movimentos sociais, a gente volta ainda a esses módulos. A mesma coisa acontece com o módulo 10 do PV 500. Vamos lá, então, estudar agora a política, certo? Nesse período, a política oligárquica. Primeiro é preciso pensar em duas características gerais. Olha só. Oligarquia quer dizer o quê? Vem do grego, quer dizer governo de uma minoria mais rica, de uma elite agrária, dos chamados coronéis. Mas essa política oligárquica no Brasil, ela vai se dar através do entrelaçamento entre três esferas: a esfera federal, estadual e municipal, com um forte controle da esfera federal sobre as esferas estaduais, mas também tudo isso dependendo da dinâmica política que acontece nas bases, nos municípios, tá bom? Vamos ver então como é que acontece a política oligárquica nos municípios. Eu estou falando aí do coronelismo, do poder dos coronéis nos municípios. Eles eram donos de muitas terras, donos de negócios. Muita gente ali dependia do coronel para sobreviver, trabalhava em algum negócio ou nas terras do coronel. Agora, essa dependência social era transformada em voto favorável ao coronel. É o chamado clientelismo. O coronel entregava enxada em troca de voto. Bom, mas além disso, o coronel também contava com os seus jagunços, que em dia da eleição iam levar os eleitores à marra para o local de votação, armados, né, muitas vezes com facões ou ainda com pistolas. Agora, por que isso acontecia? O voto não era obrigatório, o voto era facultativo de acordo com a Constituição de 1891. E aí muita gente até determinada hora não tinha ido votar. Esses jagunços iam levar as pessoas à marra até o local de votação. Mas como é que eles saberiam se aquele eleitor ia votar no candidato do coronel ou não? Bem, de acordo com a mesma Constituição, o voto também não era secreto, era aberto. A pessoa tinha que assinar a cédula eleitoral e mostrar ao mesário. E o mesário era alguém nomeado pelo coronel, não havia justiça eleitoral, certo? O coronel era o prefeito da cidade, né? Ou alguém que era prefeito estava ali ligado ao coronel. E aí, o jagunço iria saber através do mesário se aquele eleitor votou ou não no candidato coronel. Caso não tivesse votado, havia aí o risco de sofrer uma grande surra ou ainda de ser morto. Era o chamado voto de cabresto. Agora, além do voto de cabresto e do clientelismo, o coronel também contava com as fraudes eleitorais. Como eu disse, não havia justiça eleitoral. As eleições não eram conduzidas nem fiscalizadas pelo Poder Judiciário, e sim pelo próprio Poder Executivo, que participava das eleições, né? Então, os chefes de seção que preenchiam as atas eleitorais na contagem dos votos eram nomeados pelos prefeitos, pelos coronéis, né? E sempre fraudavam a contagem dos votos em favor dos candidatos do coronel. Por exemplo, eles mudavam simplesmente a contagem dos votos quando numa determinada urna o candidato da oposição teve mais votos do que o candidato do coronel, o candidato da situação. Ainda computavam votos de eleitores faltantes ou até mesmo de eleitores mortos, cujos nomes, né, não sofriam baixas ali na lista de eleitores. Então a gente tinha esse conjunto de práticas que garantiam sempre ao mesmo grupo de coronéis o poder dos municípios. Agora, em nível federal acontece a chamada política dos governadores, que é o controle do governo federal sobre as oligarquias estaduais. Isso inicia lá no governo do presidente Campos Salles. Ele governou de 1898 a 1902. Em 1900 vai ser criada uma instituição. E essa instituição vai controlar as eleições nos estados. Eu estou falando do quê? Eu estou falando da Comissão de Verificação, ou Comissão Verificadora de Poderes, certo? Como é que funcionava? Vamos voltar um pouquinho aqui para mostrar então a dinâmica. Olha só, a presidência da República, primeiro, ela passou a se situar dentro de uma alternância, um jogo de alternância, né? Um acordo feito entre as elites paulistas, os cafeicultores, os barões do café e as elites agrárias mineiras, certo? Os pecuaristas, criadores de gado leiteiro. Então o acordo era que, num primeiro momento, os paulistas iriam eleger um sucessor à presidência da República. Depois, e para isso contariam com o apoio do mineiro. E depois elegeriam, né, apoiariam a eleição do mineiro. E assim sucessivamente. Bom, a gente vai ver depois que nem sempre funcionou, né, de maneira harmônica essa alternância. Houve momentos de crise, tá bom? Já vamos ver isso mais adiante. Agora, a gente olha aqui o seguinte, ó.
os governadores, eles deveriam oferecer apoio político à presidência da República. Através do quê? Da sua bancada federal. Ou seja, os deputados federais ligados àquele governador, os senadores ligados àquele governador, deveriam apoiar as pautas presidenciais, certo? No Congresso. Se fizessem isso, o candidato apoiado por esse governador na sucessão ao governo do Estado, os deputados federais, os senadores também, né, ligados a esse governador, teriam a sua eleição validada pela comissão de verificação. Agora, se por acaso esse governador não prestasse apoio ao presidente da República, era bem possível que o seu sucessor, vencendo a eleição, aquele que ele apoiava, né, assim como também sua bancada federal, tivesse as suas candidaturas degoladas, ou seja, invalidadas, não seriam diplomados, não assumiriam o cargo. Ou até mesmo depois de assumir um cargo, poderiam perder o cargo. E qual era a alegação que a comissão de verificação usava para invalidar, para degolar a candidatura de um governador ou de um deputado federal ou senador? A fraude eleitoral. O que de fato, né, era um argumento muito fácil de se comprovar. Muito bem, agora a relação entre os governadores e os coronéis dos municípios era a seguinte: os governadores precisavam sim de voto dos municípios, né? E para isso ofereciam cargos e também cargos, né, comissionados aos principais cabos eleitorais dos coronéis e ofereciam também verba, certo? E aí, lá naquele município onde o coronel exercia influência, o seu curral eleitoral, né, garantia a eleição daquele governador e, claro, né, através do apoio eleitoral do coronel, através das fraudes eleitorais, do voto de cabresto e do clientelismo, né, dessa influência que o coronel tinha dos municípios sobre o seu chamado curral eleitoral. Agora vamos lá. A política do café com leite, como eu disse, é mais especificamente um acordo entre São Paulo e Minas para se ter ali uma alternância na presidência, submetendo, claro, os outros governadores através da comissão de verificação, né, de poderes, que acabava, né, controlando as oligarquias estaduais e submetendo-as a esse acordo entre São Paulo e Minas. Nós vamos ter aqui um momento de racha no café com leite. Acontece em 1910. Olha só, em 1909, morre o presidente Afonso Pena, no exercício, né, do poder. E sucede ele o vice, né, que seria o Nilo Peçanha, o primeiro e único presidente negro da história. Agora, o Nilo Peçanha vai acabar com esse acordo entre São Paulo e Minas, porque ele vai apoiar a candidatura de Hermes da Fonseca, né, que seria ali um acordo entre Rio, né, e Minas, com o apoio também do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tinha na época uma espécie de eminência parda da política, que era o senador Pinheiro Machado. A influência política dele sobre várias oligarquias estaduais é o que a gente chama aqui de pinheirismo. E ele então vai ser o grande cabeça dessa campanha do Hermes da Fonseca. Embora ele não gostasse muito da ideia de se colocar um marechal, um militar, né, como candidato aí numa república que se consolidou como sendo uma república civil, né? Muito bem, mas nós vamos ter, né, esse racha entre Minas e São Paulo, porque Minas está com Hermes da Fonseca e São Paulo vai apoiar o candidato baiano Rui Barbosa. Bom, o Rui Barbosa vai fazer a campanha de um civil na presidência, daí o nome campanha civilista. Ele vai às ruas de algumas capitais importantes do país pedir voto. Pela primeira vez na história do Brasil temos uma eleição onde os candidatos presidenciais vão às ruas para pedir voto. É a primeira eleição, digamos, seriamente disputada na história do Brasil, porque antes as eleições eram claro jogo de cartas marcadas, né? Depois as coisas vão voltar ao normal. Nós vamos ter, por exemplo, uma situação em 1919 em que um presidente vai ser eleito sem nem estar no Brasil. Vai ser o caso de Epitácio Pessoa, certo? Em 1919, após a morte do Rodrigues Alves, que nem chegou a assumir a presidência, né, para o segundo mandato para o qual ele tinha sido eleito. Morreu por consequência da gripe espanhola, tá? Vamos lá então. Nessa campanha civilista, vários governadores estaduais aqui apoiam Hermes da Fonseca, mas também outros governadores estaduais apoiam Rui Barbosa. O Brasil vai se dividir, certo? Muito bem. Como consequência, vai ocorrer aqui a vitória do Hermes da Fonseca, né? Marechal do Exército. E depois de chegar ao poder, ele vai lançar mão de uma política chamada Política das Salvações, promovendo uma série de degolas eleitorais, invalidando a candidatura de vários deputados federais, senadores e até mesmo governadores estaduais que apoiaram o Rui Barbosa, que eram da oposição, certo? A Política das Salvações, além da degola, vinha junto com o quê? Com uma forte intervenção militar nesses estados.
A coisa começou por São Paulo. Tentaram derrubar o governador de São Paulo. Não conseguiram. Aí depois partiram para Pernambuco, Bahia e Alagoas. Aí conseguiram derrubar os governos estaduais. Mas depois vão tentar fazer isso no Ceará. E no Ceará é que nós vamos ter uma situação bastante tensa, que vai provocar ali, né, uma grande conturbação social, política também, a chamada sedição de Juazeiro, né, que lança para o país a figura política de Padre Cícero, o Padre Cícero João Batista, famoso Padim Cícero. Bom, o argumento para se invalidar e depor através da via militar esses políticos era de sanear as instituições republicanas, purgando o Brasil da corrupção. Mas a gente sabe que na prática o Hermes da Fonseca estava trocando, né, gente de uma oligarquia para apoiar, para colocar no poder oligarquias oposicionistas locais, certo? Então era trocar 6 por meia dúzia, trocar coronel de um lado pelo coronel do outro. Agora vamos falar sobre esse momento de tensão, vamos falar sobre a sedição de Juazeiro. Primeiro é preciso lembrar que o Padre Cícero passou, né, a ter uma grande fama na região do Cariri, no sertão do Ceará. Por quê? Por conta de um suposto milagre. O milagre da chamada hóstia consagrada. A hóstia que na boca de uma beata se transformava em sangue. E isso acabou, né, levando a fama de milagreiro do Padre Cícero se espalhar pelo Ceará. Ele se torna uma figura popular. Vai sofrer uma forte censura papal em 1898. Essa censura vai acabar ainda aumentando a popularidade dele. Em 1911, ele aparece para a política. Acontecerá a emancipação do município de Juazeiro do Norte. Se emancipa do município de Crato, no Ceará. E isso, claro, através de uma articulação do Padre Cícero com coronéis locais. Bom, o Padre Cícero estava aliado aqui ao governador do Ceará, Nogueira Acioli, que tinha uma influência política no Ceará desde os tempos do Império, já tinha sido presidente de província na década de 1870, para você ter uma ideia, né? Então, o que vai acontecer é que em 1911 o Padre Cícero se torna prefeito, eles chamavam de intendente do município de Juazeiro do Norte. E ele vai firmar um acordo, o chamado Pacto dos Coronéis, um acordo com os coronéis da região do Cariri e de várias outras regiões do interior do Ceará para proteger o governador Nogueira Acioli. Por quê? Porque ele estava ameaçado pela política de intervenção, a política das salvações, né, do presidente Hermes da Fonseca. Nogueira Acioli não havia apoiado Hermes da Fonseca, havia apoiado Rui Barbosa e havia, claro, o risco de sofrer aí uma intervenção militar. Em 1912, Acioli, de fato, vai cair do poder. Haverá uma forte mobilização urbana na cidade de Fortaleza. E essa mobilização é contra esse longo histórico, né, do Acioli no poder, desde os tempos do Império. E aí vai, depois de algum tempo, chegar ao poder o Franco Rabelo, um coronel que fazia clara oposição à família Acioli, ao Nogueira Acioli, que era aliado, né, ao Padre Cícero. Muito bem. É nesse contexto, tá, que uma figura próxima ao Padre Cícero e ao Nogueira Acioli, o Floro Bartolomeu, vai se aproximar de Pinheiro Machado. Pinheiro Machado, que depois de ter apoiado a eleição do Hermes da Fonseca, se afastou do Hermes da Fonseca e fundou um partido para tentar ter o controle sobre todos aqueles que exerciam alguma influência no governo. Era o Partido Republicano Conservador. O objetivo era neutralizar a figura do Hermes da Fonseca e exercer ele, né, o Pinheiro Machado, senador gaúcho, um controle sobre aqueles que de fato governavam o país. Bom, o Floro Bartolomeu vai recorrer à influência do Pinheiro Machado e Pinheiro Machado vai conseguir apoio de vários deputados do Ceará para que, reunidos na Assembleia, elegesse uma espécie de segundo governador. Qual era a ideia? Ora, temos 2 governadores, o Franco Rabelo e um segundo governador, que acabou sendo o próprio Floro Bartolomeu, certo? Muito bem. A ideia era, se tivermos 2 governadores, bom, o presidente vai ser obrigado a intervir para derrubar o Franco Rabelo, que era, né, que fazia oposição ao Acioli. Muito bem. O que vai acontecer é que o Franco Rabelo vai agir e vai enviar tropas para Juazeiro do Norte para destituir o Padre Cícero. Padre Cícero vai organizar, então, com o apoio dos seus fiéis, é um movimento político, mas com um discurso social e também religioso, de que se trata de uma guerra santa, do bem contra o mal. E aí os seguidores do Beato Padre Cícero, o Padim Cícero, vão construir em 6 dias uma cerca ao redor do centro de Juazeiro, a cerca da Mãe das Dores, ou ainda a cerca da Mãe de Deus, e vão impedir que as tropas estaduais enviadas, né, pelo Franco Rabelo cercassem, né, tomassem Juazeiro do Norte e depusessem o Padre Cícero. Depois disso temos tropas
de vários coronéis e seus jagunços que vão marchar para Fortaleza, sob a liderança de Floro Bartolomeu, para derrubar Franco Rabelo. O Floro Bartolomeu vai assumir o governo de maneira interina, revolucionária, né, por alguns dias. Mas logo depois, o Hermes da Fonseca vai enviar um interventor federal, um militar, o general Setembrino Carvalho. E logo depois temos a convocação de eleições. E vai ser eleito um governador em aliança com os Nogueira Scioli e com o próprio Padre Cícero, que inclusive é eleito vice-governador em 1914. Bom, essa participação do Padre Cícero na política despertava, claro, né, o ódio das oposições. Oposições que, junto ao Vaticano, vão conseguir, em 1920, a excomunhão de Padre Cícero, que vai se tornar uma figura sagrada na região, a ponto, na década de 60, ser erguida em homenagem a ele uma estátua gigantesca e virar uma espécie de santo regional, certo? Essa foi o grande racha que houve, né, na política do café com leite. Em 1914, teremos ali a eleição de Venceslau Braz e as coisas voltam ao normal. A próxima ruptura vai acontecer só lá em 1930, e essa ruptura daí é definitiva, né? Vai pôr fim à República Oligárquica e dar início à chamada Era Vargas. Vamos falar de economia agora. A gente sabe que logo no início da República, ali da República da Espada, o governo Deodoro, com seu ministro da Fazenda, Rui Barbosa, fez, né, digamos, uma esculhambação com a emissão de papel e moeda sem lastro para desenvolver a indústria, acabou criando uma grande especulação financeira e uma onda inflacionária. Comprometeu claramente as finanças brasileiras. E aí, pessoal, o presidente Campos Salles vai recorrer ao chamado Fundo Loan. O que é isso? O Brasil vai renegociar suas dívidas, principalmente com os credores ingleses, com bancos ingleses. O Brasil vai pedir um empréstimo inglês, 10 milhões de libras. E faz um acordo para ficar 3 anos sem pagar, né, qualquer dívida com esses bancos ingleses. Aí depois temos o quê? Uma moratória dos juros por mais 10 anos. O objetivo que era? Era protelar o pagamento da dívida. Agora é claro que depois, quando voltasse a pagar essa dívida normalmente, depois de 13 anos, né, essa dívida estaria, né, numa situação muito mais elevada. Mas o objetivo era tentar respirar financeiramente para investir na retomada do desenvolvimento econômico após, né, a crise do encilhamento. Bom, o que nós vamos ter aqui como garantia é a oferta da penhora da alfândega do Rio de Janeiro, caso depois de 13 anos o Brasil não cumprisse com os pagamentos, tá? O banco que vai emprestar esse, né, valor de 10 milhões de libras é o banco NM Rothschild, certo? Muito bem. O objetivo aqui, né, do ministro Joaquim Murtinho era promover um certo saneamento financeiro. Na verdade, o quê? Estender o prazo para pagamento das dívidas e diluir esse valor. Claro que os juros seriam, né, muito mais altos, mas o objetivo era respirar um pouco para tentar dinamizar a economia nesse momento. Será que vai dar certo? Será que vai dar para sanear as finanças? A gente vai ver que não, tá? E por quê? Porque logo depois vai vir o convênio Taubaté do presidente Rodrigues Alves, que assume o governo em 1902. Nós vamos ter aqui um grande acordo, tá? Havia um contexto de superprodução do café. O Brasil estava produzindo muito mais café do que conseguia vender, por conta da concorrência estrangeira. Aí os governos estaduais de São Paulo, Minas e Rio, com o aval, né, tendo como avalista o governo federal, vão se comprometer a comprar o café excedente, o que deixa os cafeicultores numa situação tranquila. Se produzimos demais, o governo compra, não teremos prejuízo. Mas para comprar o café excedente, tem que contrair empréstimos estrangeiros, onde o governo federal é avalista. Lembra do Fundo Loan, que era para sanear as finanças? O convênio Taubaté veio para comprometer essas finanças e, digamos, invalidar aquele esforço que muitos viam como sendo positivo do Fundo Loan, certo? O objetivo é criar uma política de valorização do café, porque se tem café sobrando e o governo compra o café excedente, ele tira o café excedente do mercado e com isso mantém, né, num valor razoável o preço do café, tá bom? O preço de exportação. Olha só, a consequência é que esses empréstimos, né, para comprar o café excedente aumenta a dívida externa, certo? Isso cria uma desconfiança maior em relação ao Brasil. Vai ter uma desvalorização cambial também. A nossa moeda fica desvalorizada, certo? Até por conta da dificuldade do governo de quitar aí os seus compromissos financeiros. Só que essa desvalorização cambial também torna barata a nossa produção e isso cria um estímulo à exportação. A exportação do café, certo? Era o governo dos cafeicultores, mas também era um certo incentivo à industrialização, porque ficava mais fácil produzir e exportar, né, com uma moeda nacional desvalorizada, certo?
Ou seja, a nossa produção era calculada numa moeda nacional, desvalorizada. Então, nosso produto acabava ficando barato, fácil de competir lá fora. Vamos ter ainda, certo, um contexto de forte industrialização, que coincide com o contexto da Primeira Guerra Mundial. Vamos lembrar que o Brasil participa da Primeira Guerra Mundial, a partir de 1917, né, que é quando os americanos também vão entrar na guerra. O Brasil participa oficialmente porque sofre ataques a navios seus, né, da Marinha Alemã. E aí o Brasil vai declarar guerra, né, a chamada Tríplice Aliança, apoiando a Tríplice Entente. O Brasil vai enviar pilotos de avião, vai usar navios de guerra para guarnecer o litoral, protegendo principalmente o seu litoral, né, do possível ataque de navios alemães, e também vai enviar apoio médico e também vai exportar alimentos e também remédios, tá bom? Muito bem, nesse contexto, pessoal, a Europa foi completamente arrasada. Na Primeira Guerra Mundial nós temos ali de 1915 a 18 a Guerra de Trincheira, onde a principal estratégia não é exatamente ocupar territórios inimigos, era atacar territórios estratégicos, atacar pontes, estradas, ferrovias, portos, ou seja, atacar toda a logística de produção dos países inimigos, para que eles não tivessem mais condições econômicas de continuar na guerra. Só que isso vai provocar, claro, né, um destroçamento da infraestrutura de produção europeia, principalmente no campo da indústria. Então haverá uma crise produtiva na indústria. O Brasil estava acostumado a importar industrializados europeus, mas agora, com a indústria europeia gravemente comprometida, o Brasil não consegue mais abastecer seu mercado interno através de importações. O Brasil tem que produzir para abastecer seu mercado interno. Então essa crise europeia incentiva a produção industrial nacional para abastecer o mercado interno. Mas acontece que essa crise na Europa é tão grave que vai haver a necessidade da Europa de importar produtos industrializados. E o Brasil, além de abastecer seu mercado interno, também vai abastecer o mercado europeu. Haverá até uma situação em que o Brasil começa cada vez mais a abastecer mais o mercado europeu do que o próprio mercado interno, gerando aqui uma alta dos preços, uma certa insatisfação social, que vai culminar numa grande greve operária em 1917 em São Paulo. Vamos ver isso numa outra aula, certo? A gente sabe que nesse contexto, nós temos muitos imigrantes vindo para o Brasil, fugindo desse caos político, econômico, social que é a Europa no contexto de guerra. Temos aí operários que vão vir para centros urbanos buscar trabalho nas fábricas que agora, né, estão se desenvolvendo mais, surgindo muitas inclusive, mas também tem imigrantes capitalizados que vão investir na indústria. Além de cafeicultores que aplicam seu capital excedente na indústria. Gente ligada também, né, ao comércio de importação e exportação, aplicam capital excedente na industrialização. A gente sabe que nós temos nesse contexto também o primeiro ciclo da borracha. Havia uma grande expansão da indústria automobilística. Vamos lembrar que é da primeira década do século XX o Fordismo, uma produção em larga escala de automóveis, que vinha acompanhada de uma produção em larga escala de pneus e que necessitava do quê? De látex, né? De borracha, de matéria-prima. Bom, nós vamos ter essa matéria-prima na Amazônia e vai haver gradativamente uma ocupação de um território da Bolívia por brasileiros que estão indo para lá para extrair o látex, matéria-prima, né, para a borracha. Muito bem, essa grande migração do Nordeste para a Amazônia, ocupando a região que seria hoje o Acre, né, pertencia à Bolívia, vai acabar culminando numa situação tensa. E essa situação tensa, né, entre Brasil e Bolívia é resolvida diplomaticamente, através do Tratado de Petrópolis, onde o Brasil vai ter como representante o habilidoso Barão do Rio Branco, que vai comprar o Acre da Bolívia por $2 milhões, além de oferecer ao Acre o compromisso de construir a ferrovia Madeira-Mamoré, que ligaria a Bolívia via fluvial e via ferroviária ao Oceano Atlântico, certo? Nós vamos ter também, nesse contexto, um suborno pago ao presidente de Bolívia, um presente, que é um cavalo caríssimo para convencer o presidente da Bolívia a aceitar esse acordo tão desfavorável à Bolívia e tão favorável ao Brasil, certo? Nós vamos ter aí como consequência do ciclo da borracha uma grande urbanização da cidade de Manaus, né? Onde moram aí os chamados coronéis da borracha. Um dos símbolos emblemáticos desse momento de grave e forte, de intensa urbanização, é a construção do Teatro Amazonas, um dos principais exemplares da chamada arquitetura eclética na época, tá? Agora vejam só, na época, esses coronéis estão cercados de tanto dinheiro, de tanto luxo, que vão chegar a emborrachar o pátio do Teatro Amazonas
para não atrapalhar a acústica, né, dos espetáculos promovidos no interior desse espaço, tá bom? Agora, a partir de 1918, nós teremos aí a Inglaterra se apossando de território estratégico no Oriente e usando como matéria-prima, né, o látex extraído do Oriente. O Brasil vai sofrer fortemente, né, com a concorrência do Oriente, a concorrência asiática, e aí esse primeiro grande boom da borracha sofre, certo, uma queda bastante sensível. Vamos ter depois o segundo ciclo da borracha, mas aí é lá na Era Vargas, em diante, década de 40 e 50, Era Vargas até o governo JK, certo? No contexto ali, Segunda Guerra Mundial e pós-Segunda Guerra. Muito bem, era o que eu tinha para explicar por hoje, certo? Deixo aqui para vocês a lista de exercícios propostos, certo? Eu escolhi ali ó, a dedo os exercícios pertinentes, né, a esses conteúdos nesses módulos. E também, claro, a lista de exercícios do estudos. Beijo grande para vocês, fiquem bem e até a próxima.